Você já parou para pensar até onde alguém é capaz de ir só para conquistar um recorde e entrar para a história? Muitas dessas pessoas acreditavam que estavam prestes a alcançar a glória, mas acabaram encontrando a morte de forma brutal e perturbadora. Hoje eu vou te contar 10 casos reais de pessoas que pagaram o preço mais alto tentando quebrar limites humanos. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar as histórias mais impactantes, arrepiantes e impossíveis de esquecer. No mundo das tentativas extremas de quebrar recordes, cada passo pode ser a diferença entre glória e tragédia. Hoje vamos revisitar histórias reais de pessoas que arriscaram tudo em busca do impossível e pagaram o preço mais alto. Desde um slackliner despencando mais de 1.200 pés em um vale da Noruega, até um salto de wingsuit em grande altitude que terminou em desastre nos desertos de Idaho. Cada caso mostra até onde o ser humano vai quando desafia os limites, e o que acontece quando esses limites cobram sua conta. Era 19 de agosto de 2015, no Vale de Home, na Noruega. O vento soprava suave entre as falésias, cortando a garganta escura da montanha, quando um grupo se reuniu em silêncio. Entre eles, um homem de 29 anos se destacava. Lucas Fair, engenheiro estrutural de Colônia, vivia para desafiar a gravidade nos verões, esticando linhas entre picos e caminhando sobre elas descalço, apenas com equilíbrio e foco. A comunidade de slackline o admirava pela calma e pela forma minimalista de encarar o perigo. Naquele dia, ele tentaria atravessar a maior highline já feita sem qualquer equipamento de segurança. Apenas ele, a corda e o vento. Lucas tinha projetado os próprios pontos de ancoragem e testado cada detalhe da linha de mais de 4.000 pés de extensão, suspensa a quase 400 metros acima do chão. O local era escolhido a dedo. Sem drones, sem saltadores de base jump, apenas silêncio e granito. O clima parecia estável, mas com rajadas imprevisíveis. Às 12h10, ele iniciou a travessia. Os primeiros passos foram firmes, o corpo controlado, os joelhos flexionados para absorver o balanço. Mas quando alcançou cerca de 1.500 pés, uma rajada violenta o atingiu. Ele tentou reagir, abriu os braços para recuperar o centro de gravidade, mas o pé escorregou levemente para fora da fita. Por uma fração de segundo, pareceu que ele se sustentaria. Então, o inevitável. O corpo despencou. A queda foi brutal. Testemunhas relataram um silêncio pesado, seguido apenas pelo eco seco da colisão contra uma rocha no meio da parede. O impacto o lançou de novo até o fundo do vale. Quando foi localizado, horas depois, o diagnóstico foi claro. Múltiplas fraturas e traumas impossíveis de sobreviver. A despedida em Colônia foi íntima, cercada de amigos e colegas que compartilhavam a mesma paixão. Para as autoridades norueguesas, não havia crime nem infração. Era apenas o preço do risco que Lucas escolheu correr. Um ano depois, em 21 de outubro de 2016, no deserto de Idaho, o ex-militar Travis Dale preparava algo que muitos considerariam impossível: saltar de wingsuit a partir da estratosfera. Aos 30 anos, conhecido pela obsessão com cálculos e pela precisão técnica, ele havia projetado um sistema inteiro baseado em cápsulas pressurizadas e balões de hélio gigantescos. Depois de testes não tripulados, estava pronto para tentar sozinho. Às 7h52 da manhã, a cápsula atingiu 40.800 pés de altura. Travis abriu a escotilha e saltou. Mas logo na saída, algo deu errado. Em vez do voo controlado que havia treinado, ele começou a girar violentamente. Poucos segundos depois, uma das asas da roupa se rasgou, deixando-o sem qualquer chance de estabilizar. Por mais de 9.000 metros, ele girou sem controle. O paraquedas de emergência chegou a ser acionado, mas ficou preso aos destroços da roupa. O impacto contra o chão, a quase 300 km por hora, foi fatal. Sua equipe encontrou apenas fragmentos espalhados pelo deserto. As autoridades suspenderam de imediato qualquer salto particular de grande altitude. Já em 3 de outubro de 2015, nos famosos salares de Bonneville, em Utah, a engenheira mecânica Alyssa Hartman se preparava para quebrar o recorde de velocidade em bicicleta.
A máquina que pilotava era fruto de 5 anos de projeto, fibra de carbono, micropropulsores e estabilizadores manuais. Aos 32 anos, Alyssa não buscava fama, mas sim superar os próprios limites. Depois de 4 tentativas bem-sucedidas em velocidades menores, chegou o dia da prova final. O início foi perfeito. A bicicleta manteve-se firme, mesmo após a liberação do carro que a rebocava. Mas ao acionar os propulsores, um leve desvio no estabilizador fez a roda dianteira vibrar. O tremor cresceu até que o controle se perdeu por completo. Alyssa foi lançada a mais de 90 metros, atingindo o solo com um impacto devastador. Seu corpo deslizou pela crosta de sal. O capacete se partiu e as lesões foram fatais antes mesmo do socorro. Sua morte levou a comunidade de ciclismo de alta velocidade a rever protocolos e reforçar medidas de segurança. Em 27 de janeiro de 2018, no deserto de Dubai, Igor Leno, engenheiro de 26 anos, tentava realizar o primeiro salto de wingsuit lançado por um drone de grande porte. Ele havia construído o equipamento sozinho, ajustando motores e baterias para levantar não só a máquina, mas também o próprio peso. Naquele dia, tudo parecia perfeito. O drone subiu firme, até que, a pouco mais de 3.000 pés, um motor sobreaqueceu. A plataforma começou a tombar, e Igor decidiu soltar antes do previsto. O problema foi que uma das mangas do wingsuit ficou presa ao cinto. Ele entrou em rotação violenta, sem conseguir estabilizar. Tentou acionar o paraquedas reserva, mas a abertura foi parcial. O impacto contra a areia foi fatal, destruindo a coluna e o crânio. 3 dias depois, ele foi enterrado em sua cidade natal, na Ucrânia, enquanto as autoridades locais proibiram de vez qualquer tentativa de voo humano assistido por drones. Poucos meses depois, em 17 de julho de 2018, outro recorde terminou em desastre. Marcus Lang, de 36 anos, queria superar o tempo máximo em chamas de corpo inteiro. Inspirado por recordes de Hollywood, treinou por mais de 1 ano sem patrocínio, investindo do próprio bolso em roupas resistentes ao fogo. O desafio era resistir 5 minutos em chamas. Os primeiros minutos foram tranquilos, mas perto dos 3 minutos as roupas começaram a ceder. Em segundos, partes do corpo ficaram expostas e o fogo tomou conta. Mesmo com a equipe tentando apagar, Marcus sofreu queimaduras irreversíveis. Levado ao hospital em estado crítico, não resistiu e morreu poucas horas depois. O caso levou a polícia a abrir investigações e emitir alertas contra esse tipo de prática sem estrutura médica adequada. Já em 24 de junho de 2016, no estacionamento de um shopping em Los Angeles, o skatista amador Devon Haskins tentava bater seu próprio recorde: saltar por cima de 37 pessoas enfileiradas. O evento, improvisado e sem autorização, reuniu dezenas de jovens com celulares prontos para registrar a façanha. O salto começou bem, mas na descida seu ombro tocou de raspão em um dos voluntários. Isso bastou para desequilibrar completamente a aterrissagem. Devon caiu de cabeça no asfalto. O impacto foi brutal. Os paramédicos chegaram rápido, mas nada puderam fazer. A morte foi instantânea, causada por fraturas graves no crânio e na coluna cervical. A tragédia virou alerta para os riscos de eventos sem organização oficial, e seu nome ficou marcado como mais um exemplo de como a busca por visibilidade pode custar a vida. Mas esses não foram os únicos. Em 17 de setembro de 2014, em Chennai, na Índia, o jovem R. Balamurali, de 24 anos, tentava quebrar o recorde de maior tempo preso em uma caixa submersa, trancado em um cofre de vidro mergulhado em um lago. Centenas de pessoas aguardavam o momento em que ele emergiria triunfante. Mas os minutos passaram e nada aconteceu. Quando quebraram a caixa, ele já estava inconsciente. A morte por afogamento foi instantânea, diante de uma plateia horrorizada. Em 28 de novembro de 2019, na França, François Gissi, ciclista de 36 anos, preparava-se para quebrar novamente seu recorde de velocidade em bicicleta foguete. O protótipo que usava podia atingir 300 km por hora em segundos. Mas na metade da corrida, um tanque explodiu, lançando-o contra o asfalto. O impacto partiu o capacete ao meio e a morte foi imediata. Poucos anos depois, em 8 de agosto de 2021, na China,
O ginasta amador Ligal, de 22 anos, tentava conquistar o recorde de maior número de planchas humanas consecutivas em uma barra fixa. O desafio era transmitido ao vivo pela internet. Aos 93 movimentos, os braços falharam e ele caiu de cabeça de uma altura de 8 metros. O público que assistia a vibração segundos antes foi obrigado a encarar a morte transmitida em tempo real. E em 10 de março de 2019, em Kampala, Uganda, o mágico Saddam Umar deitou-se sob um carro em chamas tentando quebrar o recorde de maior tempo de sobrevivência. As chamas cresceram, a fumaça tomou conta e o corpo dele se contorceu em desespero. Quando foi retirado, já estava em colapso. Morreu poucas horas depois no hospital, vítima de queimaduras fatais. Essas 10 histórias mostram que, por mais fascinantes que sejam os recordes extremos, cada tentativa é uma aposta contra a própria sobrevivência. Alguns buscavam fama, outros apenas provar algo para si mesmos. Mas todos deixam a mesma lição. Desafiar os limites do corpo humano tem um preço que nem sempre vale a pena pagar.